Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, semifinais da Copa do Brasil. As duas já tiveram o primeiro jogo, duas zebras, eu diria, dois resultados inesperados, duas vitórias, uma de Corinthians e uma de Vasco. Obviamente, para comentar sobre as partidas, estou aqui com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. É isso aí. E talvez para combinar com as zebras que você destacou, foram dois times alvinegros ganhando os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians 1-0 no Mineirão. Acho que esse sim um placar bem surpreendente pelo que o Cruzeiro fez ao longo da temporada. O Corinthians foi um time oscilante, mas vem se mostrando em 2025 o time dos mata-matas. E o Vasco ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro. Ali um jogo, um campo neutro, mas dá para falar que era talvez mando vascaíno de fato, porque tinha uma boa parcela do Maracanã ocupado pelos torcedores do Vasco. Conseguiu ganhar o jogo por 2-1 com um golzinho do Verratti no final. E agora eu quero ouvir o Bruno falar do centroavante do Vasco. Estende o contrato 1 milhão até o final de 2029. Ele tem até 2026, né? O pirata herói vascaíno, o Matheus aí, um grande vascaíno aqui do canal, defensor de Fernando Diniz. É. Assim, o jogo não foi grandes coisas, mas foi melhor do que Cruzeiro e Corinthians, que foi um jogo horroroso. A gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas assim, o Fluminense começa abrindo o placar 1-0 numa jogada ensaiada. O primeiro tempo não tem muita coisa além disso, né? Porque nenhum dos dois times queria se expor muito. O Vasco, que em outros confrontos contra o próprio Fluminense, começava com uma pressão alta, nesse jogo não fez. O Fluminense também não apertava a defesa do Vasco, até porque a defesa do Vasco tem uma boa qualidade no passe longo, principalmente o Robert Renan, muita velocidade também do Vasco nas pontas, então pressionar às vezes não é a melhor resposta, apesar de que alguns jogadores da defesa do Vasco gostam também de entregar a bola, como a gente viu nas últimas partidas. Mas assim, primeiro tempo, as equipes têm uma oportunidade aqui e outra ali, mas nada demais. O maior domínio de uma equipe, eu acho que foi no começo do segundo tempo, é ali que o Vasco começa aqueles primeiros 10, 15 minutos em cima, buscando empatar a partida, né? Consegue com um gol do Ryan, uma jogada ali na ponta esquerda, cruzamento e gol. E a gente comentou, inclusive, aqui no canal, né, que as laterais do Vasco poderiam ser um problema nessa partida, porque está sem o Piton, que já não é um grande defensor, e jogou o Pumita Rodrigues, que é talvez um defensor pior ainda do que Lucas Piton, apesar de que as jogadas dos gols foram construídas do lado do PH, que é, teoricamente, o melhor defensor ali entre os laterais do Vasco. Então, uma jogada na ponta esquerda, cruzamento para o meio, o Ryan conseguiu completar. E aí o Vasco ainda continuou um pouco mais em cima durante quase todo o segundo tempo. O Fluminense ficou mais atrás, retranquinha é, padrão Mano Menezes, que já não está mais no time. E parecia que o jogo ia ficar 1-1. As duas equipes estavam contentes um pouco ali com o resultado. O Ryan pega a bola nos acréscimos na ponta direita, dribla uns 4 em progressão, sofre uma falta, bate rápido de novo para a ponta esquerda, mais uma vez um cruzamento saindo daquele lado, mais uma vez um gol. Agora Verratti, que tinha entrado há pouco tempo, ele foi tão criticado aqui no canal, saiu brigado com o Fernando Diniz no último jogo do Brasileiro, porque foi substituído ainda no primeiro tempo, por causa de uma expulsão no time do Vasco para montar a defesa. E assim, ele que foi tantas vezes herói no Vasco, talvez pela primeira vez é um herói quando ninguém esperava, né? O Verratti já viveu talvez os seus melhores dias com a camisa do Vasco, principalmente no ano de 2023, quando ele chegou e ajudou o Vasco a se salvar do rebaixamento, mas parece que agora pode ser uma espécie de talismã do Vasco vindo do banco de reservas em jogos importantes, que é uma característica de jogador que é sempre bom você ter no elenco, um centroavante, um cara que vai conseguir ganhar a bola no alto, e foi assim que saiu o gol do Vasco, né? Ele ganhou a disputa de cabeça, fez o gol. E sobre a briga dele com o Fernando Diniz, parece que ele saiu
depois do gol, saindo falando pro Diniz assim: "Não, calma, hoje é no amor, hoje é no amor", já diria o major Sandro Rocha, do filme Tropa de Elite 2. Então, fazendo essa brincadeira aqui, mas obviamente hoje os dois estão felizes, falando: "Conto com você é o cara ali que vai entrar para decidir o jogo". Então, o Vasco sai na frente, um jogo bem disputado, eu diria assim, mais do que bem jogado. E o Vasco tem a vantagem agora, muito também naquilo que a gente tinha destacado antes do jogo. Talvez o Fluminense seja um time melhor no conjunto, mas se a gente for olhar peça por peça, especialmente ali no ataque, talvez o Vasco tenha soluções melhores para agredir o Fluminense do que o time tricolor. Eu citei aqui no vídeo de prévio, o Fluminense não tem um jogador como o Ryan, por exemplo. Não tem um meio-campista como o Felipe Coutinho, que já viveu melhores dias, mas ainda assim é um cara muito importante para esse time do Vasco, para o funcionamento da engrenagem. Então, pula na frente. Próximo jogo é no Maracanã também, mas dá uma confiança maior para o Vasco, que vinha numa fase bem ruim. Primeira derrota do Fluminense no Maracanã, com o Zubeldia como treinador. Então, vai precisar ganhar o jogo da volta. Vamos ver o que ele pretende arrumar para surpreender o Vasco, que está com um pezinho na final. É, e ninguém pode falar que o Fernando Diniz não é ousado, né, porque no final do jogo, quando ele tira o Nuno Moreira para colocar o Verratti, pra cruzamento na área e cabeceio, especialidade, eu acho que 90% da torcida do Vasco já estava xingando ele de burro. E aí ele é o cara que vai lá e mata a partida. E eu queria falar também do gol do Fluminense, Matheus, que a gente não falou. É assim, o Léo Jardim é um excelente goleiro, debaixo da trave. Quando ele tem que sair do gol, geralmente ele não sai, e aí acaba tomando gol, porque ele tinha que ter se adiantado e saído no pé do jogador, e ele tem essa dificuldade. E quando ele sai, geralmente ele faz merda. Sim. Cara, o EV tava uma bola ali meio difícil dele dominar. Ele tava dominando em direção à lateral. Se o Jardim tivesse ficado debaixo do gol, provavelmente não aconteceria nada. E ele vai, faz uma falta que ele podia ter sido expulso, sabe? É um lance ali que dependeu da interpretação do juiz. E aí vai lá e toma o gol. Então, assim, pra mim, uma falha gravíssima do goleiro do Vasco que salvou o time tantas vezes também na temporada. Ele talvez seja como boa parte dos goleiros ali do futebol brasileiro, esse salvou uma outra exceção. Tem alguns que são bons, só para citar aqui, por exemplo, o Brazão, eu acho muito bom goleiro, o Hugo Souza é bom goleiro, o próprio Léo Jardim coloca esses três num patamar parecido, de que, assim, tem grandes atuações, mas são goleiros que têm, como é que eu posso dizer? Tem deficiências em alguns aspectos do jogo, sim. O Hugo, por exemplo, para sair jogando com o pé, ele é bem limitado, assim, já entregou alguns gols na carreira, também sofre um pouco com a inconstância. O Léo Jardim também tem um pouco disso, né? Ele tem algumas deficiências importantes no jogo dele, a saída de gol é uma delas, e poderia ter custado o resultado. Sorte é que o Vasco foi lá e conseguiu virar o jogo, mas não acho que o gol seja uma questão para o Vasco, né? Tá bem resolvido ali com ele, apesar de ter tido uma falha, mas outros grandes goleiros também já falharam em jogos importantes também e seguiram a carreira. Então acho que o próximo jogo ele deve fazer uma grande atuação e ajudar. Pro Vasco conseguir chegar na final, passa por um grande jogo do Léo Jardim também. É, e aí o Vasco vai ser testado, né? Porque nessa próxima partida, que acontece agora no domingo, porque a especialidade do Vasco é o ataque. É melhor defesa, pior ataque. É, ao contrário. É o quarto melhor ataque e a quarta pior defesa. Então, assim, numa partida que o Vasco tem que ir atrás e se lançar pro ataque, eu confio no time. Numa partida que o time tem que se defender e segurar o resultado, assim, eu acho que o torcedor vascaíno tem pesadelos com esse tipo de situação. Óbvio que é melhor você estar ganhando do que você estar perdendo, mas muito dificilmente o Fluminense não vai conseguir fazer pelo menos um gol no Vasco. E assim, a defesa do Vasco, ela não me passa segurança nenhuma. Continua com o Pumita na lateral esquerda, que não marca ninguém. O PH deixou 2 gols no lado dele.
em cruzamentos. Os zagueiros, o Cuesta e o Robert Renan, eles são bons, mas não estão entre os melhores defensores do mundo. O Robert Renan, inclusive, eu acho que é o melhor passador do que marcador, apesar de que ele é um bom zagueiro. E você tem ali o Calman Barros muito bem no meio de campo, mas tirando ele, também o Thiago Mendes não acho que fez um grande jogo defensivamente, não. Então, o Fluminense vai ter que atacar mais do que atacou nesse primeiro jogo. Eu achei que o time foi muito conservador depois que abriu o placar. E o Vasco vai ter que procurar se defender, o que é a maior deficiência desse time. Então, acho que o jogo de domingo vai ser pelo menos mais interessante do que essa partida que foi bem feia, para falar a verdade. Pois é, e talvez o Vasco, ele não tem que pensar em fugir das suas características, como você destacou, é um time que gosta de ter a bola, gosta de atacar, não é um time, moldado a se fechar lá atrás para segurar o resultado. Então, nessa situação, seria mais arriscado você mudar a forma que você joga, se defendendo, mesmo que fosse talvez o mais prudente a se fazer, tendo a vantagem do resultado, do que você jogar da forma com que você está acostumado, que você se sente confortável, mesmo sabendo que vai sofrer alguns riscos. Então, não imagino o Vasco mudando o estilo de jogo dele para essa partida. Em compensação, o Fluminense se vê numa situação que há muito tempo não se via, né? Com pressão, o time que vinha jogando bem, mas no Campeonato Brasileiro, ali numa reta final, agora o Fluminense precisa da vitória a qualquer custo se quiser avançar. E a crítica que você fez ao Fluminense, que talvez tentou segurar muito o resultado ali depois do 1-0, alguns são paulinos faziam essa crítica ao Zubeldia quando ele estava treinando o time, né? Então, pode ser uma característica do treinador que não tem esse ímpeto. Tá ganhando de 1-0, vamos buscar o segundo, o terceiro, o quarto. Esses são feitos ao jogo contra esse time dele, né? O São Paulo, que eles buscaram até o sexto. Mas vai precisar montar um time ofensivo e não sei se ele tem tantas peças interessantes para montar esse Fluminense de uma forma um pouco mais agressiva. Eu concordo sobre o que você falou, em questão do Vasco continuar jogando ofensivamente, né. Assim como eu falei que o Diniz não pode ser acusado de não ser corajoso, acho que a gente também não pode falar que o Diniz é um cara conservador, né. Acho que talvez seja a característica que ele menos tem na sua personalidade como treinador é o conservadorismo. Então o Vasco deve jogar da mesma forma. Se você for perguntar para o Diniz hoje em entrevista, ele vai falar que o Vasco vai jogar da mesma forma, buscando a vitória, buscando fazer 3-0, independente da situação que tiver o jogo. E se jogar da mesma forma que jogou nesse último jogo, pode sim conseguir sair vitorioso. Quem tem que correr atrás de melhorar é o Fluminense. O Vasco, apesar de eu ter falado que o jogo não foi grandes coisas e nenhum dos times foi muito superior ao outro, eu acho que claramente o Vasco estava melhor na partida e quis mais essa vitória, principalmente ali no segundo tempo. Eu concordo com você, o Vasco não teve medo de ganhar o jogo e foi recompensado com isso no final. Isso. Falando também de. A gente falou que se esse jogo foi ruim, eu tenho. Me faltam adjetivos para usar sobre Cruzeiro e Corinthians. Talvez um dos piores jogos que eu assisti nessa temporada. O Cruzeiro foi ruim por 90 minutos, mais acréscimos, enquanto o Corinthians teve bons 15 minutos. Eu acho que conseguiu surpreender a equipe cruzeirense. Entrou completamente, uma postura completamente diferente do que era esperado. Os 4 meio-campistas ali, 4 volantes, que a gente pensava que era para trancar o meio e se defender. O Corinthians usou isso muito bem para manter a posse. Então, povoou o meio de campo, tinha a bola, cadenciava o jogo, trocava muitos passes. O Cruzeiro não conseguia pressionar e o Corinthians matou aquele ímpeto inicial que a gente destacou aqui do Cruzeiro, que era um time que em grandes jogos geralmente começava em cima fazendo gols. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Atlético na Copa do Brasil. E o Corinthians matou completamente esse ímpeto inicial do Cruzeiro com essa estratégia. Conseguiu fazer um gol bastante polêmico, né, que a gente viu depois imagens que parece que a bola pega na mão do Memphis, só que o VAR não tinha acesso a uma câmera daquele ângulo e não viu esse lance. E depois, os próximos 70 minutos, foi o Cruzeiro com a bola sem saber o que fazer para atacar e o Corinthians gastando o máximo de tempo que conseguia. Assim, a cada 3 minutos, um jogador do Corinthians caía no chão e ficava lá rolando por 2 minutos, fazendo cera.
o juiz não conseguiu coibir isso de nenhuma forma, eh, os acréscimos também não foram, eh, condizentes com o tempo que foi perdido, mas mesmo que tivessem sido, se tivesse dado mais 20 minutos, eu duvido que o Cruzeiro teria conseguido fazer um gol com o futebol que apresentou, durante o jogo inteiro. Vamos por partes aí, você falou muito sobre o jogo e falou muito bem. O o jogo começa parecendo que o Corinthians era o mandante da partida, né, que a gente está acostumado a ver o time da casa fazendo uma pressão inicial, tentando buscar o gol logo no começo. E quem fez isso foi o Corinthians, ele quase consegue, né, com a bola cruzando a área do Cruzeiro várias vezes nos primeiros 5 minutos de jogo, o Cruzeiro não conseguiu se achar. Sei que ele a partir dos 10 minutos até o gol do Corinthians, que eu vou pegar aqui quando foi, o Cruzeiro conseguiu dar uma equilibrada no jogo, mas não conseguiu ser superior ao time do Corinthians, que aos 22 minutos, então ali quase 15, o jogo foi até um pouco mais equilibrado. O Matheus Pereira ele tem a principal chance do Cruzeiro ali nesse meio tempo, que ele sai cara a cara com o Hugo, ele chuta em cima do goleiro do Corinthians. É, e aí tem o gol, que realmente é muito polêmico, mas a defesa do Cruzeiro estava toda desarrumada, o Corinthians vem para cima, bola sai do bidon na esquerda, ele acha o Carrilho na direita, cruza o Yuri Alberto, ganha do Vidalba, que estava mal posicionado na jogada, o Memphis ganha do Fabrício Bruno, que também estava mal posicionado na jogada, e a bola dá uma resvalada na mão do Memphis, pelas imagens que foram disponibilizadas depois do jogo, e a bola sobra para ele, com o Cássio já vendido, com o gol aberto. Ele faz 1-0 para o Corinthians. O gol tem essa polêmica de pode ter sido irregular, mas até ali o placar era justo. O Corinthians merecia estar ganhando o jogo. E também uma coisa que me chamou a atenção da forma como os times entraram com um mental diferente. O Corinthians entrou para jogar um jogo de mata-mata e o Cruzeiro entrou achando que era um jogo de Campeonato Brasileiro. É que tem uma possível irregularidade no lance, mas só tem um jogador do Cruzeiro que faz uma reclamação ali, meio tímida, que é o William, e chega ali apontando para o juiz assim, ó, e a mão? E aí o VAR vai lá, ele pergunta, não, vocês estão checando aí? Checamos, validaram o gol do Corinthians, e a partir daí foi o jogo que você comentou, o Corinthians tentando segurar o jogo, se o 0-0, que eu imaginava, já era um bom resultado para o Corinthians, 1-0 em Belo Horizonte, estava perfeito para eles. O Daronco é um árbitro que gosta de picotar o jogo, porque ele carregar aquela meia tonelada de músculo que ele tem não deve ser fácil para ficar correndo o campo inteiro também. Então ele gosta de dar uma pausada, de dar uma respirada. E era tudo que o Corinthians queria, que o jogo não rendesse. E o Cruzeiro ele caiu na pilha do Corinthians, né? Os jogadores muito nervosos também, sabendo que todo contato que ia ter era falta, eles davam um tranco, empurravam os jogadores do Corinthians, que era tudo que eles queriam. E o que me chama a atenção é que o Cruzeiro, que foi muito bem ao longo da temporada, viu a sua principal tática não funcionar nesse jogo, e o Jardim mostrou não ter um plano B, pelo menos para essa partida. As mudanças que ele fez foram muito 8 ou 80. Não, ele colocou o Gabigol ali para jogar com uma dupla de ataque no segundo tempo. Não, o Gabigol entrou aberto pelo lado direito. Achei que faria até mais sentido ele fazer essa dupla, puxando o Matheus Pereira um pouco mais para trás, um pouco para o lado, mas não, ele preferiu ir com o Gabigol aberto. E voltando ao lance do gol irregular, o Cruzeiro está reclamando, e acho que tem que reclamar mesmo, porque o Corinthians fez um gol com a mão, não foi o gol com a mão, mas o jogador ele ajeita a bola com a mão que sobra para ele com um gol vazio. Acho que tem que reclamar, tem que fazer as requisições lá na CBF, mas o Cruzeiro tem que ficar atento, porque o gol foi irregular? Sim, mas não foi por isso que o Cruzeiro perdeu o jogo, apesar de ter sido 1-0 dessa forma. O que eu quero dizer? O Corinthians foi melhor que o Cruzeiro dentro do Mineirão. E se o Cruzeiro ficar se apegando, não, a gente perdeu por causa de arbitragem, vai ser muito difícil virar esse placar lá em São Paulo. Eu acho que a grande diferença da partida foi a questão mental, igual você destacou. A gente falou, inclusive, no vídeo de prévia que a gente fez do jogo. Quem não assistiu, quiser assistir, tá passando aí no vizinho. Se inscreve no canal também para não perder os vídeos que a gente está postando aí. Que o Cruzeiro era uma equipe superior, mas que tinha tropeçado algumas vezes no campeonato, muito por problemas psicológicos, assim, problemas mentais. Quando o time não entrava atento no jogo, geralmente aconteciam coisas ruins, porque o Cruzeiro é muito dependente da intensidade, da vontade, da atenção. Para esse esquema de jogo do Cruzeiro funcionar, isso é muito importante.
E o Cruzeiro simplesmente entrou desligado nessa partida e entrou individualmente mal. Todos os jogadores do Cruzeiro, pelo menos do meio para frente, fizeram uma partida ruim. Caio Jorge não fez quase nada, Matheus Pereira apagado. A gente comentou isso, que o Corinthians, na partida do Brasileirão, deu muita liberdade para o Caio Jorge. Então, quando a gente viu a escalação provável, falou: o Corinthians vai fechar o meio, não vai deixar o Matheus Pereira jogar. Então, as pontas têm que aparecer. E as pontas não apareceram. O Arroio fez uma partida ruim, ele tinha jogado muito bem no Brasileirão. O Christian também errou quase tudo que ele tentou fazer. No meio de campo, o Lucas Silva muito lento. O Romero entrou na pilha, inclusive não vai jogar o próximo jogo, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, ele estava pendurado. E assim, o Cruzeiro foi superado taticamente, tecnicamente e mentalmente nessa partida. Eu acho que esse é o resumo. Ainda, assim como o jogo Fluminense e Vasco é um confronto aberto, o Cruzeiro é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, foi o quarto melhor. E o Corinthians não é um mandante tão eficiente assim. Então, 1-0 ainda é um jogo aberto, só que o favoritismo dessa série passou para o Corinthians. Se todo mundo apontava o Cruzeiro como o favorito a jogar essa final, agora o Corinthians é o favorito. Vai estar jogando à frente da sua torcida. Diferente do Vasco, o Corinthians é um time que pode conseguir defender essa vantagem, mostrou isso no primeiro jogo, muita solidez defensiva. O Cruzeiro só conseguia atacar com cruzamentos aleatórios da entrada da área, e o Cruzeiro vai ter que correr atrás, porque a especialidade do time, que é o contra-ataque, dificilmente vai aparecer nessa partida. O Corinthians não tem que atacar. Então vamos ver se o Jardim vai arrumar alguma forma de mudar essa equipe, pelo menos na questão mental, de vontade, mas também taticamente ele vai ter que mudar, porque ele perdeu o Vidalba, o zagueiro machucado, perdeu o Romero, por questão de suspensão. Então, pelo menos duas substituições vão ter que ocorrer e vamos ver de que forma ele vai montar o time para tentar reverter esse resultado, porque agora está bem difícil. Ainda é possível, mas o favoritismo agora é todo do Corinthians. Você destacou a questão do Vidalba aí, que foi outra coisa que também me chamou a atenção, estava esquecendo. O zagueiro do Cruzeiro machucou ali com 35, 36 minutos de jogo, e o Jardim só foi trocar ele no intervalo, sendo que todo mundo que estava vendo o jogo sabia que ele não tinha condição de ficar em campo. O Cruzeiro, além de tudo, deu sorte nesse jogo, porque o confronto poderia ter matado ali, ter sido decidido ali. Se o Corinthians faz um gol em cima do Vidalba, que poderia acontecer tranquilamente com a dupla de ataque que o Corinthians tem e com a condição que o zagueiro do Cruzeiro estava, era para mim para definir o confronto. Não conseguia ver o Cruzeiro ganhando de 2-0 do Corinthians em São Paulo, mas fiquei mais essa crítica ao que o Cruzeiro fez. O próprio E Vidalba brigou para continuar, né. Eu acho que mas queriam trocar e ele saiu xingando a comissão técnica e falou: "Não, eu tô bem, eu fico". Mas aí tem que partir a autoridade do treinador. Fala, não, Com você tá certeza. mancando aí o tempo todo. Eu preciso proteger o time. E já que você destacou muito pelo lado do Cruzeiro, falar aqui também destacar o Corinthians, alguns jogadores que foram muito bem, afinal, o time que ganhou o jogo. A dupla de ataque foi muito bem. A gente destacou aqui que quando estão em um bom dia, são um problema para quase todos os times do Brasil, e Yuri Memphis. Mateuzinho, para mim, foi o melhor em campo. Ele fechou tudo que o Cruzeiro tentava pelo lado esquerdo, que é um lado muito forte quando o Cruzeiro ataca. Breno Bidon fez um grande jogo, o Carrilho também fez um bom jogo. A dupla de zaga do Corinthians foi bem, mas também o jogo que o Cruzeiro fez para atacar era o jogo dos sonhos para André Ramalho e Gustavo Henrique. Eles não ficaram em nenhum momento tendo que disputar na velocidade com os atacantes, era sempre bola levantada na área. Eles são zagueiros altos, são zagueiros fortes, conseguiram rebater tudo que o Cruzeiro tentou mandar por ali por cima. Então, o Corinthians fez um grande jogo com as suas principais peças também aparecendo e por isso saiu com a vitória. A única dor de cabeça que o ataque do Cruzeiro deu para a defesa do Corinthians deve ter sido depois do jogo, de tanto que eles tiveram que cabecear a bola para fora da área. Porque chegar pelo chão em jogada trabalhada foram pouquíssimas oportunidades que o Cruzeiro conseguiu construir. Eu acho que esse jogo é o que a gente falou, né, talvez os primeiros 20 minutos ali foi onde nos 2 jogos a gente viu mais superioridade de um time contra o outro, e depois os outros 70 o Corinthians simplesmente segurou o resultado, terceira, tocou a bola quando precisava,
mostrou um time extremamente maduro para jogar esse tipo de jogo. E o Cruzeiro caiu na pilha total, jogou a partida que o Corinthians queria que ele jogasse. É, e para o Cruzeiro avançar a final, vai ter que fazer o que ninguém conseguiu fazer contra esse Corinthians na Copa do Brasil. Um gol. O Gol. Corinthians até agora não sofreu gols na Copa do Brasil. O Cruzeiro também não tinha, mas aí o Memphis conseguiu abrir, furar a defesa do Cruzeiro, coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer contra o Corinthians. É isso? Acho que é isso, ficamos por aqui, falamos de tudo sobre os dois jogos. Quem chegou até esse ponto do vídeo precisa fazer o que agora, Bruno? Primeiramente, você deixa seu like para mostrar que você curtiu o nosso conteúdo. Também se inscreve aí para não perder os próximos vídeos que a gente vai postar. Obviamente, vamos falar ainda muito de Copa do Brasil, vamos falar dos próximos jogos, depois dos jogos da semifinal, vamos falar da final, vamos fazer também vídeos especiais sobre os anos dos clubes aqui, quando estiver aqui no finalzinho de 2025. Indica esse vídeo para um amigo também, para um cruzeirense que tá com raiva do time, quer ver alguém xingando o time ou quer motivos para acreditar que pode conseguir uma virada, para um corintiano que está muito feliz com o que o time mostrou e quer ver outras pessoas comentando sobre o quão bem o time dele jogou, para um vascaíno que está contente com essa virada no finalzinho, ainda deve estar em êxtase depois desse gol de Pablo Verratti, e para um torcedor tricolor que está triste com a derrota, mas vê ainda possibilidades da virada da sua equipe para chegar na final e conquistar o tão sonhado título da Copa do Brasil. E é isso, a gente agradece todo mundo que chegou até aqui. Falou! Valeu!